Nós temos estudado o livro de Esdras e estamos num plano de seguir Esdras, Neemias e Ester. São 3 livros que têm uma proposta mais histórica da palavra de Deus, mas que nós temos visto o agir de Deus na reconstrução. No caso de Esdras e Neemias, reconstrução de muros, de cidade, reconstrução de templo, mas não apenas isso. Não apenas reconstruções físicas, mas Deus reconstruindo vida, Deus reconstruindo chamado, dons, ministérios, Deus reconstruindo o nosso caráter de esperança e fé, Deus reconstruindo a nossa história. Você crê nisso? Deus pode fazer novas todas as coisas e, de fato, vez por outra, o Senhor assim o tem feito. Abra sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 3. A gente meditou 2 quartas seguidas na primeira parte do capítulo 3. Hoje nós vamos meditar na parte final. Mas como é um capítulo relativamente pequeno, vamos ler todo o capítulo, para que a gente possa ter um entendimento pleno. Esdras, capítulo 3, vamos do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, Esdras 3, 1. Eu vou ler nessa versão aqui que está diferente da minha, todo mundo fica com a versão só. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes. Jesua era da família sacerdotal, junto com os seus demais irmãos. E Zorobabel, filho de Salatiel, pode avançar, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus a Israel. Jesua era da família dos sacerdotes da tribo de Levi. Zorobabel era da tribo também dos sacerdotes. Havia ali a distribuição das casas. Zorobabel, na verdade, da tribo de Judá, da tribo dos reis. Então nós temos uma representação do sacerdócio e uma representação da monarquia. Presta atenção que isso vai fazer sentido daqui a pouco. Para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases. E apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disso, ofereceram o holocausto contínuo e o sacrifício das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Pequeno parênteses, há toda uma rotina de adoração no calendário judaico. Não apenas o sábado, que é sagrado, é separado para o povo de Deus, mas também as festas das entradas dos meses, da virada da lua, as festas dos tempos específicos, a Páscoa, tabernáculo, expiação, que nós celebramos aqui recentemente, há rotinas de louvor e adoração de manhã, de tarde, à noite. E quem precisava cuidar dessas coisas? Os sacerdotes e os levitas. Versículo 6. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Então deram dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite aos homens de Tiro e de Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano, depois que eles voltaram à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zodaque, e os seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos à obra, e constituíram levitas, com mais de 20 anos, para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadimael,
os seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente supervisionar os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadad, seus filhos, seus irmãos, os levitas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados, com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Podemos ler esse texto? Só que na última frase, ao invés de falar sobre Israel, diga sobre a minha vida. Você crê nisso? Então vamos lá. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre na minha vida. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor, por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas, chefes de família, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra que é viva, pela tua palavra que é eficaz, pela tua palavra que é poder para todos os que creem, loucura para os que se perdem, salvação, poder para a salvação para aqueles que creem. Obrigado a Deus pelo dia de hoje, obrigado pelas portas dessa igreja que estão abertas, obrigado a Deus pela vida de tantos que atuam, Deus, de maneira anônima aqui na tua casa, nos bastidores, aqueles que cuidam, a Deus, da limpeza, da manutenção, da zeladoria, das portas, do som, da transmissão, daqueles, ó Deus, que aconselham, daqueles que ensinam, daqueles que pregam, daqueles que administram, são tantos, ó Deus, pela vida de cada criança, adolescente, jovem, homem, mulher, ó Deus, que vem à tua casa, mantendo, ó Deus, a chama acesa da fé, cultuando, entoando cânticos de louvor ao teu nome. Ó Deus, só temos motivos para te agradecer. Pedimos a ti, ó Deus, que fale conosco ainda mais. Já falaste, ó Deus, conosco, através do abraço, do sorriso do irmão, através dos cânticos, através do testemunho de cura, de livramento da tua serva. Fala conosco, através da tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Os alicerces, queridos, da adoração. Nós vimos nas semanas anteriores, e você que não participou, fica o desafio aí, dá uma passeada no Face e no YouTube da igreja que tem os estudos anteriores. Nós dedicamos 2 quartas-feiras para falar sobre o altar. Quem lembra? Alguma coisa que falamos sobre o altar? O que vem à memória dos irmãos? Cadê o Dô? Ninguém lembra de nada? Jesus amado. Começar a trazer remédio de memória para esse povo. Nós falamos a respeito da exigência do altar. O altar exige santidade, o altar exige reverência, o altar exige obediência. Para que o altar novo fosse feito, foi necessário destruir o altar antigo, que não dá para utilizar ferramentas, pedras, lascas das coisas do altar antigo. Citamos o exemplo de Gideão, que precisou destruir o altar de Baal da sua família. Às vezes a gente quer atuar, cuidar da casa do Senhor, mas o nosso altar interno, pessoal, a minha vida pessoal, a minha vida conjugal, ela não permite eu cuidar das coisas do Senhor, porque o meu altar particular, ele não está restaurado. Falamos que a partir do altar a vida é direcionada. O altar precisa ser firmado. A base é Jesus. Ele precisa estar sólido, ele precisa estar firmado. O altar direciona o louvor, a adoração. O altar direciona os trabalhos aqui de Israel. Eles começaram a adorar a Deus, mesmo antes de ter templo, porque era o altar que significava a adoração. O altar restaura
as nossas famílias, o nosso ministério, o nosso testemunho, o altar é a bússola da vida cristã. Fechando esse capítulo, o texto vai dizer que depois de 2 anos que eles lá chegaram, e depois de passar das festas, e também tem muito significado isso, a festa da Páscoa, que tem a ver com um caráter de fé, um caráter de obediência, de marcar os umbrais das casas com o sangue, de estar debaixo do sangue. Então, tem a ver com cura, com libertação, tem a ver com libertação do pecado, com libertação da morte, a festa da Páscoa. Segundo semestre, a festa da expiação, tem a ver com arrependimento, tem a ver com rendição. Eles passam a resgatar o culto verdadeiro. Não existe culto sem altar reparado. Não existe culto sem o sangue do Cordeiro. Não existe culto verdadeiro sem vida de arrependimento. E inicia um trabalho dos alicerces. A gente passou, enquanto igreja local, por alguma coisa parecida por isso, quando nós colocamos, há 2 anos e meio, 3 anos atrás, nem deu 3 anos ainda, 2 anos e meio mesmo, quando a gente colocou essas colunas. E dá para a gente ter um pouquinho de entendimento, humanamente falando, do que significa a colocação, os alicerces do altar, os alicerces do local de culto. A partir dessa visão do altar restaurado, a partir da visão de reverência, a partir da visão de obediência, faz sentido a gente levantar alguma coisa. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7 que é tolo, insensato, aquele que constrói uma casa sobre areia. Então faz sentido construir alguma coisa a partir desses valores. E eles iniciam a obra, levantam as primeiras colunas, e a partir daí você começa a ter uma certa identidade. O povo está vindo do cativeiro, o povo está vindo de uma terra estranha, alguns nasceram no cativeiro, alguns nasceram sem ter nenhuma identidade com culto. Então, as marcas, as colunas, passam a dar uma certa identidade, uma certa referência, de novo, humana, porque a nossa referência espiritual é maior. Com os alicerces levantados, com o início da rotina cultica, 2 coisas acontecem. E são essas 2 colunas que eu queria meditar com você hoje. A coluna da reverência e a coluna do cuidado. A coluna espiritual, mas também a coluna humana. Porque nós somos chamados para adorarmos em espírito e em verdade. Mas somos chamados para adorar neste corpo. A adoração é em espírito, mas eu não saio de dentro do corpo. A gente não é abstraído da vida humana. A gente vai adorar em espírito, mas na verdade das nossas vidas, na nossa humanidade, na nossa escola, na nossa família, no nosso local de trabalho. Nós vamos adorar a Deus nesta vida e nesse tempo. E uma vez que as colunas foram colocadas e começa a ter rotina, nós vimos de manhã e de tarde, celebrações. Segundo o texto de Levíticos, havia rotina de manter o fogo do incensário aceso, o incenso que representa as orações dos santos. Havia uma rotina de sacrifícios, de ovelhas, de manhã e de tarde. Havia datas especiais de outros tipos de sacrifícios, de bode para expiação do pecado da culpa. Havia rotinas de manjares, de ofertas de libação, que não eram de animais, mas eram de cereais, chamadas de ofertas de ação e graça. Onde isso era feito? No local da adoração. Quem era responsável por isso? Os sacerdotes e os levitas. E é muito importante que eu e você lembramos que entre muitos motivos que levaram Israel a ser invadido pelos babilônicos, a ter os muros destruídos, o templo destruído e toda a identidade daquele povo, um dos principais, talvez o principal motivo, foi o abandono ao culto verdadeiro. Foi o abandono ao ministério sacerdotal e ministério levítico. Havia injustiça social, havia alcoolismo,
havia promiscuidade, havia corrupção, mas o que de fato esgotou completamente a misericórdia de Deus foi o abandono ao culto e às pessoas da adoração. Muito antes do templo ter sido destruído, o culto verdadeiro e o ministério sacerdotal já haviam sido abandonados. Isso fica muito claro no texto de Malaquias e dos demais profetas menores. Isaías também vai declarar com todas as letras: vocês vêm a mim como de costume, vocês vêm a mim de uma maneira repetitiva, vocês vêm a mim como mandamentos de homem, o corpo de vocês, os lábios de vocês estão presentes, mas o coração está distante. A queda do templo não foi o pior problema de Israel, foi a queda da santidade, foi o abandono ao culto verdadeiro. Esses alicerces da adoração precisam ser resgatados e restaurados na minha vida, na sua vida, todo santo dia, em nome de Jesus. Amém? Passa mais uma aí. Dentre os alicerces da adoração, da verdadeira adoração, um dos alicerces diz respeito ao investimento na comunhão. Tem uma frase atribuída à educação que eu acho interessante e talvez ela caiba aqui para nós. Diz algumas pessoas o seguinte: olha, é muito caro, é muito custoso, é um investimento muito alto estudar no Brasil. Bom, se é caro a educação, imagina quanto caro é a ignorância. Porque se nós não investirmos na própria educação, se você não corre atrás, se você não se dedica, se você não investe nos seus filhos, nas suas filhas, sobrinhos, netos, lá na frente o custo da ignorância vai ser muito maior. Queridos, se nós não investirmos naquilo que é espiritual, se nós não investirmos o nosso melhor, mas é caro, é verdade, é caro, e a gente já vai entender o quanto caro é investir na comunhão, mas se nós não investirmos na comunhão, pior vai ser o isolamento, o distanciamento da casa e da pessoa de Deus. Olha só o que diz Davi, em dado momento. Davi vai prestar um culto de louvor a Deus. Deus mandou ele ir num local muito específico, no monte que nós conhecemos como o monte de Abraão, que ofereceu Isaac, como o monte de Davi, como o monte que depois será feito o primeiro e o segundo templo. Esse mesmo local onde está sendo firmados os alicerces aqui em Esdras, é onde cerca de 500 e tantos anos antes, Davi estava. Deus mandou que Davi ali prestasse um culto de louvor e adoração. E quando ele chega, o dono daquela terra diz: Araúna disse a Davi, que o rei meu senhor tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais, a canga dos bois para a lenha, tudo isso, ó rei. Araúna, tipo assim, eu estou oferecendo ao rei. E acrescentou que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna: de jeito nenhum, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custem nada. Queridos, quando a gente fala de custo de investimento na igreja, a gente não está falando somente de dinheiro, mas também estamos falando de dinheiro. E quando falamos de dinheiro, não estamos falando de salvação. Quando falamos de dinheiro, não estamos falando que alguém é mais ou menos crente que outro. Quando estamos falando de dinheiro, não estamos dizendo que o dinheiro chama a atenção de Deus. Não estamos dizendo que o dinheiro compra a bênção. Não estamos dizendo que você tem que dar um valor para receber algo em troca, que você tem que dar um valor para receber mais valores em troca, ou que você tem que dar um valor para receber uma bênção, para ser curado, nada disso. Não estamos dizendo que aquele que oferta ou que dizima é mais abençoado do que o outro, e aquele que não faz é maldito ou coisa do tipo. Talvez coisas que você já tenha ouvido. Mas quando nós estamos falando em investir na comunhão, nós estamos falando em respeito, nós estamos falando em amor, nós estamos falando em compromisso, nós estamos falando em fidelidade, nós estamos falando em participação, nós estamos falando em adoração, nós estamos falando de cuidado
e gratidão a Deus. Eu quero te lembrar que, de uma maneira muito clara, direta e objetiva, um dos motivos de que o templo, o local da adoração foi destruído, é porque não havia mais cuidado, não havia mais honra, não havia mais reverência. Não havia reverência espiritual, como não havia cuidado físico material. Querido, a adoração que o Pai procura é em espírito e em verdade. E é verdade que Deus não precisa do nosso dinheiro, sim ou não? É verdade. É verdade que a adoração não se compra com nenhum real, nem com pouco, nem com muito, sim ou não? Mas é verdade que a adoração tem um preço. Ela custou o sangue de Jesus. É um preço impagável. Então não há nada que eu faça, humanamente falando, que recompense a Jesus pelo que Ele fez. Tudo bem? Você tem alguma dúvida em relação a isso? Que pela graça você foi salvo mediante a fé, que isso não vem nem de mim nem de você, não vem pelas obras, nem pelo dinheiro que a gente oferta, isso é dom de Deus? Está tranquilo isso para você? Está tranquilo? Mas também é verdade que as rotinas da comunhão e da adoração, elas têm um preço, humano agora dizendo. E que as 12 tribos do Antigo Testamento e toda a comunidade no Novo Testamento são convocadas, não convidadas, são convocadas a cuidar da casa do Senhor. No Antigo Testamento, nós temos uma tribo, a tribo de Levi, que era responsável por isso. As outras 12 tribos trabalhavam na agricultura, na pecuária, e iam às guerras, para que uma tribo cuidasse especificamente de tudo que dizia respeito ao louvor e adoração. No Novo Testamento, já não tem mais esse formato de tribos, e de alguma forma todos são responsáveis, tanto pela adoração, quanto pelo cuidado da casa de Deus. E nós somos desafiados a isso. O local do encontro, o local da adoração, e mais, os sacerdotes, os levitas, aqueles que cuidam, ministram e se dedicam no serviço real. No texto que nós acabamos de ler, do livro de Esdras, diz que no versículo 7, deram, pois, o dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, como também comida, bebida, e há um destaque aqui para o azeite. Havia quem fosse cuidar da construção, havia quem fosse trabalhar, havia aqueles que fossem trabalhar na carpintaria, na marcenaria, mas também, uma vez que os alicerces foram montados, começou uma rotina nova, porque diz no versículo 8, que os sacerdotes, os levitas e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas a partir de 20 anos de idade. E adiante, vai dizer no versículo 10, que os sacerdotes se apresentaram paramentados, com a roupa sacerdotal, com as vestiduras ou as vestimentas limpas, adornadas, prontos, preparados. No versículo 11, diz que eles cantavam de maneira alternada, e nós a vimos aqui no texto anterior, a partir do versículo 3 e 4, que eles celebravam as festas ordenadas a cada dia. Se os levitas e os sacerdotes estavam realizando as festas, os cultos, mantendo o incenso aceso, fazendo os sacrifícios, fazendo os holocaustos, à disposição para atender as demais tribos, é porque tinha alguém cuidando deles. Queridos, a comunhão com Cristo Jesus custou o sangue de Jesus, amém? E você não precisa de nenhum real para ter comunhão com Cristo Jesus. Mas a comunhão da igreja local, a comunhão da igreja física, ela tem um custo. Por isso que o texto diz que eles apresentaram dinheiro, apresentaram comidas e bebidas, não deixaram faltar o básico, o necessário para o cumprimento das tarefas e das rotinas. Todavia, a atividade da casa do Senhor precisa ser suprida pelo povo de Deus. Se nós desejamos, de fato e de direito, ver a casa do Senhor aberta, a casa do Senhor atuando, e ter pessoas que cuidem do louvor, da adoração, da comunhão, nós precisamos
nos responsabilizar por isso. E a gente tem tocado um pouco mais nesse assunto na igreja local, aqui na igreja do 15, porque nós temos ainda um contingente muito grande de irmãos longe da comunhão plena. O irmão participa da comunhão de maneira limitada, porque o irmão não faz parte da comunhão, do cuidado das coisas materiais. Quanto custa a comunhão? Passa mais uma aí. Quanto custa? De novo, espiritualmente falando, nada. Ou melhor, tudo, porque custou o sangue de Jesus. Pedro vai dizer que não foi com coisas perecíveis, pequenas, como ouro e prata, que fomos resgatados da nossa inútil, fútil maneira de viver, legada pelos nossos pais, mas fomos resgatados pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Amém? Mas Paulo vai fazer uma pergunta para a igreja de Corinto. Ou será que somente eu e Barnabé temos que trabalhar para viver? Isso é o apóstolo Paulo perguntando para a igreja de Corinto. Olha, vocês não vão pôr a mão no bolso não para ajudar? Eu vou ter que viver às custas da igreja de Filipos, porque a igreja de Filipenses me sustenta. Mas vocês não me ajudam. Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? O soldado não sai de casa, ele não faz o próprio uniforme, ele não confecciona a sua própria arma, ele não coloca a sua própria munição. Tem um governo que sustenta ele, para que ele possa, em nome de um povo, ir à batalha, estar à frente. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? E aí Paulo vai apelar para a lei de Moisés, para dizer assim, olha, eu estou trabalhando o evangelho de Cristo Jesus na vida de vocês, e vocês não põem a mão no bolso para sustentar a obra do Senhor. Queridos, nós precisamos entender que o custo, a comunhão, uma vez que os alicerces são lançados, uma vez que as portas da igreja se abrem, eu preciso participar disso de maneira inteira. Minimamente falando, quando a gente fala, quanto custa a comunhão? Bom, se a gente abriu aqui esse prédio hoje, tem água, tem luz, tem internet, tem todos os equipamentos, tem limpeza, tem manutenção, tem administração, tem segurança. O quanto do teu real banca isso? Se dependesse de mim, da minha fidelidade, se dependesse de você, da sua fidelidade, as luzes estariam acesas? Essa é uma pergunta honesta, querido, que cada um de nós que estamos presentes e todos os demais irmãos que não estão presentes dessa comunidade precisam fazer. Quanto custa a comunhão? Quando pensam nas pessoas, que na nossa igreja, graças a Deus, são muitas, que recebem pouco, um pouco mais ou muito do sustento da igreja. Nós temos os pastores, os ministros, os missionários, os administradores, temos voluntários que a gente consegue ajudar com um pouquinho, temos pessoas estudando que a gente tem bancado parcial ou totalmente, ou em seminários, ou estudando música, ou estudando educação cristã. Para quê? Para terem tempo. Para terem tempo. Alimentação, saúde, para ter o emocional disponível, preparo, materiais, sustento familiar, disponibilidade para atender. Os sacerdotes tinham que estar lá disponíveis para atender as famílias. Quanto custa isso? Querido, isso custa algum valor financeiro. Por isso que há dois alicerces que precisam ser observados. Há um alicerce espiritual, a reverência, a santidade, mas há um alicerce humano. O alicerce humano diz respeito a valores humanos e valores emocionais. Você precisa cuidar emocionalmente dos seus pastores, dos seus líderes, dos seus conselheiros, daqueles que oram por você, daqueles que ministram na tua vida. Chegar num pastor, chegar num conselheiro, num diácono, num missionário, e a pessoa ter uma palavra de Deus para te dar. Quanto custa isso? Bom, vai custar jejum, oração, busca da palavra, vai custar disponibilidade. E com dor no coração, e eu não poderia falar isso em outro lugar, tem que falar nessa igreja. Pena que só está você para ouvir, mas você pode levar esse recado para outros irmãos. Com dor no coração,
eu infartado, internado em março no hospital, fiquei sabendo que numa assembleia daqui, num domingo de manhã, o pessoal estava discutindo a ajuda de custo de um salário mínimo para ter os pastores auxiliares na igreja. Eu não sei quantos dos irmãos estavam presentes nessa assembleia, mas isso passa do ridículo para o carnal, e do carnal para o maligno. O quanto custa? E aí você quer que um pastor auxiliar casado, que tem filhos, que precisa se locomover, que ele coloque do dinheiro dele, que ele vá à guerra às suas próprias custas, porque você não quer pôr a mão no bolso? Querido, a comunhão custa. Custou o sangue de Cristo Jesus. E não é possível que o que custa para mim e para você, que é tão pouco, que é a nossa fidelidade no dízimo e nas ofertas, nós não sejamos participantes. Está na hora da gente despertar enquanto igreja local. Já passou da hora. É importante nós entendermos que há uma coisa básica, por isso que o texto diz que eles deram dinheiro, deram comida, deram bebida, mas também tem um cuidado especial, deram azeite. Nem sempre é só a cesta básica, querido, que resolve. Às vezes precisa de um cuidado, às vezes precisa de algo a mais. Como o sacerdote, o levita no Antigo Testamento, os pastores, os ministros do Novo Testamento, precisa ter um coração disponível. Pode estar com o coração raivoso, não pode estar com o coração amedrontado, não pode estar com o coração constrangido, não pode estar com o coração quebrado, com o coração entristecido. É um pouco do azeite, é um pouco daquilo que traz. O azeite tem a ver com unção, tem a ver com o óleo do Senhor. Nós precisamos, queridos, cuidar daqueles que Deus tem colocado para ministrar nas nossas vidas. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 5, 17 e 18, põe aí para a gente, 1 Timóteo 5, 17 e 18. Diz assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. No texto básico que estamos aqui de Esdras capítulo 8, diz que todos, versículo 8, todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém começaram a obra da casa do Senhor. Há um envolvimento da igreja. Não pode ser meia dúzia de famílias que cuidem dos pastores, dos ministros, que orem por eles, que mandem uma mensagem de carinho, de afeto, porque isso também tem um custo, e eu vou falar de novo, o custo emocional, ele precisa também ser calibrado. Passa mais uma aí. Existe, já ouviu falar no termo banco de coração, banco emocional? O banco emocional diz respeito àquilo que entra e sai, conta corrente, débito e crédito. Débito e crédito. De todos os atributos ministeriais, pastores, conselheiros, missionários, diáconos, aqueles que ministram nas nossas vidas, de todos os atributos, estudos, faculdade, seminário, carisma, de todas as competências, de todos, na linguagem profissional vai dizer os skills, de todas as ferramentas que um personagem que trabalha ministerialmente na igreja precisa ter, a mais forte, a mais necessária é o coração. Só que o coração, ele é dinâmico, ele está bombeando, está entrando e saindo constantemente, entrando e saindo sangue. E se não tiver sendo feito depósitos emocionais na vida do pastor, na vida do ministro, na vida daquele que ora, que prega a palavra para você, e eu não estou falando só de mim, não estou advogando só em causa própria, queria que você pensasse em maneira ampla, queria que você pensasse nos demais pastores, que passaram pela sua vida, de outras igrejas, gente que já orou, que já te visitou, que já cuidou de você. Se não tiver essa troca constante, vai chegar o momento da dor. E como que vai estar o coração, como que vai estar o saldo bancário do coração desse pastor? Será que vai estar vermelho, rosadinho,
vai estar pulsante? Ou será que vai estar amargo, triste? Justamente naquela hora que você precisa de uma palavra. Na hora que veio o desemprego, na hora que veio a briga conjugal, na hora que veio o luto, na hora que veio a morte, na hora que veio a separação, na hora que veio o atrito. Que hora é essa? Todo dia, querido. Todo dia tem essa hora. E como que está o coração desse personagem? O quanto que eu e você depositamos de amor, de carinho, de respeito, de cuidado, para que esse saldo esteja cheio, porque esses resgates são intensos. Não é resgate picado que vai tirando de pequenas porções. São resgates que às vezes retiram tudo, numa tacada só. Querido, nós precisamos, é o azeite. Às vezes a gente se preocupa com arroz e com feijão, que sim, é importante, mas a gente também precisa se preocupar com o azeite. O detalhe, o carinho, a unção, o brilho. E Davi vai dizer assim: eu não tenho coragem de oferecer ao meu Senhor um culto que não me custe nada. O que tem te custado emocionalmente está na casa do Senhor. E o quanto você é depositário, o quanto você deposita de afeto, de carinho, de amor, na vida da pastora Mabel, do pastor Rômulo, na vida da pastora Andréia, dos ministros, daqueles que ministram louvor e adoração, inclusive aqui na quarta-feira, que cuidam carinhosamente. Quanto você deposita? Presencial, à distância, porque dá para fazer depósito às distâncias também, porque os saques acontecem à distância. Quando você critica, quando você fala mal, sempre chega. Querido, nós precisamos entender que são dois alicerces. Há um alicerce espiritual, mas há também um alicerce humano. Passa mais um. Um outro investimento que precisa ser feito, e que para mim aparece também nesse texto aqui de Esdras, diz respeito ao investimento na visão. No versículo 9 do texto base que a gente está usando aqui de Esdras 3, diz assim: então se apresentaram Jesua com seus filhos e irmãos, Cadimael, seus filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Nanade, os filhos de seus irmãos, os levitas. Há uma turma que está acompanhando a obra, há uma turma que está liderando a obra, há uma turma que está supervisionando a obra, e há uma turma trabalhando. Quando nós pensamos na relação entre pastor e ovelhas, quando nós pensamos na relação entre ministro e ovelhas, não há distinção, não há separação. Deus não olha com mais carinho para o pastor do que olha para as suas ovelhas. Deus não olha com mais unção para o pastor do que para os outros irmãos, não. A relação com Deus é a mesma. Não há nenhum mediador entre Deus e os homens, amém? A tua oração, ela tem o mesmo poder que a minha. E inclusive eu ensino isso, que você quando ora pelo seu filho, você que é pai e mãe, a sua oração tem mais poder do que a minha. Porque Deus deu a você esse privilégio e essa responsabilidade de orar pelo teu filho. Eu posso orar pelos filhos dos irmãos, como eu oro, eu posso orar pelas esposas, pelos maridos, pelos cônjuges, mas a oração mais poderosa é a tua, do marido, é tua, da esposa, é tua, pai e mãe. Você crê nisso? A oração de um justo, não é a oração do pastor que pode muito em seus efeitos. Então, nesse sentido, não há diferença de amor, não há diferença de graça, não há diferença de ação do Espírito Santo, não há diferença de unção. Deus quer distribuir a unção dele a todos. Todos estamos debaixo da mesma unção e da mesma cobertura, que é a cobertura do sangue de Cristo Jesus, não é a cobertura do pastor. Não existe cobertura espiritual do pastor, a cobertura espiritual é de Cristo Jesus, amém? Contudo, a diferença de função, a diferença de função. E o texto bíblico vai dizer que ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com qual objetivo? Com qual visão? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, com vistas ao desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo. E voltando às duas colunas, uma espiritual e outra humana,
Nós precisamos entender que se não há diferença nesse sentido de amor, de graça, não há um tratar de Deus diferente quando diz respeito à salvação, quando diz respeito à intimidade com Deus, há um tratado diferente no que diz respeito à função. Deus separou os levitas e da casa de Levi separou uma família, que foi a família de Arão, e a partir dele o povo era abençoado. Diz o texto bíblico que a bênção de Deus passa pela cabeça de Arão e escorre para que sejam abençoado o povo. Então há uma visão. A visão do pastor precisa ser bíblica. Se a visão do pastor não for bíblica, ele tem que ser questionado. Ele precisa ser arguido. Em dado momento ele precisa ser inclusive retirado. Se o pastor não tiver visão bíblica, ele não está servindo. Mas se a visão é bíblica, o pastor não tem que ser questionado, ele precisa ser auxiliado. Ele precisa ser suportado, inclusive em amor. Ele precisa ser apoiado. Então vamos dar um exemplo simples. Há um tempo atrás, a gente mudou a entrada da igreja. Exemplo simples. A gente mudou a entrada da igreja e passamos a restringir, a controlar o acesso. Porque a gente chegava na igreja, em vários domingos, e parecia uma feira. E eu não sabia quem estava vendendo laranja nem quem estava vendendo banana. E o Chico perdia de 5 a 10 minutos para acalmar a igreja, para a gente entrar numa atitude de louvor e adoração. A comunhão é importantíssima. O beijo, o abraço, a amizade, eu gosto disso demais. Você gosta disso? Glória a Deus. Aí a gente separou uma estaçãozinha de comunhão, tem um café, tem uma água, fica ali. E a estaçãozinha de intercessão. Quem quer chegar para orar, vários irmãos chegam na igreja e se ajoelham. Não é um nem dois, são vários. A gente vê, o irmão chega, ele escolhe o lugar dele, ele se ajoelha, ele quer orar. Ah, mas o culto não começou. Bom, não começou o teu, porque o dele já está valendo faz tempo. E eu não quero atrapalhar esse irmão que está orando. A gente não tem problema, graças a Deus, com os irmãos do som. A nossa equipe de bastidores aqui é fantástica. Os caras chegam antes, se dedicam o domingo, ralam. Não tem ninguém passando o som aqui domingo, 6h30, dando microfonia. Estão os irmãos orando. Aí tem gente que reclama. Ah, pastor, por que a porta fica fechada? Não, ela não está fechada para você. Ela está te convidando a orar. Se você quer conversar, você fica lá. Ninguém é impedido de entrar, desde que seja para orar. Você quer vir para orar, irmão? É só entrar. Você quer ficar conversando, como eu fico muitas vezes lá, abraça um, abraça outro, fica lá. Tem dia que você está no clima da comunhão. Tem dia que você está no clima da intercessão. Tem espaço para todo mundo. Mas por que questionar? Não é antibíblico. A gente está fazendo uma ação buscando reverência. E você vai criticar o pastor por isso? Queridos, nós precisamos entender que uns foram chamados para isto, outros foram chamados para aquilo, todos são importantes na igreja. Amém? Todos são igualmente importantes dentro da igreja. Mas o Senhor escolheu os seus pastores para dar a visão. O corpo pode estar todo funcionando, braço, perna, tudo funcionando. Sem visão vai acontecer uma de 3 coisas. Vai bater na parede, vai para o caminho errado, vai tropeçar e vai cair. Ou você anda dentro da visão bíblica proposta pelos pastores dessa igreja, ou você vai bater com a cara na parede, ou você vai tropeçar, vai cair, ou você vai ficar perdido pelo caminho. Se tem alguma ação do ministério pastoral que eventualmente você não entenda, pergunte antes de criticar. Às vezes você não tem a menor ideia do que está acontecendo nos bastidores. Por que o pastor destacou aquela família? Por que de repente deu um tempo com aquele outro irmão, com aquela irmã? Você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Até porque não cumpre a você ter essa ideia. Porque quem está cuidando, chorando, visitando, sofrendo essas pessoas, não é você. E o texto bíblico diz no versículo 10 lá de Esdras, que tem um padrão. Apresentaram-se os sacerdotes paramentados. Tem um padrão. Tem um padrão de conduta, tem um padrão de excelência. E nós precisamos buscar este padrão constantemente. O paramento, a adoração, o canto, o contracanto, que foi aqui indicado segundo o texto 10, determinados por Davi,
um homem segundo o coração de Deus, Davi, que era adorador, por Davi, que tinha intimidade com Deus quando não estava nos seus pecados, precisa ser seguido. Não é o que a gente gosta, não é o que a gente não gosta. Ah, mas eu não gosto assim. Ah, mudar o estilo do culto. Ah, eu não gosto. O culto nunca foi para você, querido. Nunca foi para você. Não sei se te avisaram, mas a ideia do culto é para Deus. Você pode não entender, não tem problema. Pergunta. E eu vou ter a maior alegria de sentar com você e falar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A gente quer pegar a régua e elevar em nome de Jesus. A gente quer tirar da régua do meu padrão e a gente quer elevar a régua. Ah, mas na igreja tal sempre foi assim, nessa igreja foi... Bom, mas não vai ser mais. Ou a gente busca padrão de excelência. Ó, está aí a lista dos irmãos que foram indicados para fazer parte da diretoria. Deu um trabalho para chegar nesses nomes. Primeiro, porque tivemos poucas indicações. A gente teve alguma coisa em torno de 30 nomes indicados. Excelentes nomes. Homens e mulheres queridas, amigos meus, gente que eu amo de paixão. Gente talentosa, só que não são dizimistas. O que eu faço? O que eu faço, irmão? Gente que trabalha no mercado financeiro, administrativo, podia ajudar demais, mas não dá dízimo na casa do Senhor. Eu vou trazer não dizimista para cuidar do dízimo da casa do Senhor, o que eu faço? Me diz, me dá uma ideia, irmão. Porque alguns criticaram. Aí outro que tem problema no casamento. Você não sabe, mas eu sei, porque quem visita sou eu, quem recebe a ligação sou eu. O que eu faço? Não dá, querido. A gente vai elevar a régua. Você quer participar dos bastidores da igreja? Tem um preço. Tem um preço. É o mínimo. A gente precisa ser padrão dos fiéis. É isso que Paulo diz a Timóteo. Investir na visão é investir na liderança da igreja. Passa mais uma aí. Quanto custa a visão? Quanto custa a visão? Espiritualmente falando, custa busca. Visão custa jejum. Visão custa oração. Visão custa humildade. Humildade para ouvir a voz do Senhor e para aceitar. Paulo vai dizer, pois é para este fim que trabalhamos e nos esforçamos. Ordena essas coisas, está falando a Timóteo, né? Ordena essas coisas e ensina elas. Ninguém o despreze, Timóteo, por você ser jovem. Pelo contrário, seja exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Isso custa visão. Isso custa. Você tem que ter uma vida irrepreensível. Tiago vai dizer assim, ninguém de vocês queira ser mestre. Jesus vai dizer, aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Paulo vai dizer a Timóteo e a Tito, olha, o camarada quer ser pastor, quer ser diácono, quer ser obreiro na igreja, boa coisa ele escolheu. Vamos lá, primeiro lugar, tem que ser marido de uma mulher só, tem que cuidar bem da casa dele, tem que ter bons testemunhos de fora, tem que ter domínio próprio, não pode ser manguaceiro, dado ao vinho, tem um monte de coisa. Eu quero abrir mão das minhas falcatruas? Não quero. Mas quero estar servindo na casa do Senhor. Não dá certo não, irmão? Dá certo não. Até minha chegada, Timóteo, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Isso custa visão. Agora, e qual que é o custo material e imaterial? Imaterial, o custo é respeito, honra, disciplina. De novo, você não concorda, você tem todo o direito, irmão, de não concordar se a visão não for bíblica. Aí você aponta o dedo, parte para cima mesmo. Não sei, acho que dessa geração aqui, talvez só eu, André, o Samuel, que estava aqui na igreja. Não sei quantos irmãos vão lembrar, mas a gente teve uma situação na igreja, aqui na nossa igreja, de um pastor convidado, que na época, pastor Valdomiro, que era o pastor da igreja na época, subiu, pastor convidado, tomou o microfone do pastor e mandou ele sentar. Quem estava aqui? Você lembra disso, Jean? Você estava no dia? Não foi você que estava pregando não, né, Jean? Não, foi outro cara, né? Veio um pastor de fora, estava falando nada com coisa nenhuma, nada que tinha a ver na Bíblia, era convidado. Pastor responsável pela igreja subiu, pediu licença, tomou o microfone do cara,
falou: irmão, vamos começar tudo de novo, porque isso que foi pregado até agora não vem de Deus. E é verdade. Então assim, se acontecer isso, qualquer irmão da igreja tem autoridade, subir aqui e falar assim: para tudo. Eu lembro que o Paulinho, que era da minha geração de jovem, foi meu líder de jovem, levantou a mão: pastor, onde está escrito isso que você está falando? No meio do culto. Já imaginou um culto de igreja lotado aqui no domingo? 400 irmãos, e alguém levantar: de onde você está tirando isso? Foi nesse nível. Então a igreja tem que ter autoridade, amém? Você tem essa autoridade. Precisa ter coragem, precisa ter ousadia, precisa ter base bíblica. Então precisa ter busca, precisa ter jejum, precisa ter oração. Mas se a pessoa está falando dentro da palavra de Deus, tem que ter respeito, tem que ter honra. Porque não é respeito à pessoa, não é respeito a mim, mas é respeito àquilo que eu estou falando da palavra de Deus. E quanto custa a visão materialmente falando? Custa dinheiro, irmão. Mandar uma pessoa para o seminário. Quanto custa o seminário do Felipe, que a gente ajuda parcialmente? O seminário do Felipe. Está quase 3 pau, né? 2 pau e pouco, né? É um curso de uma faculdade de alto nível. Quanto custa? Felipe vai pagar isso sozinho? É feio tudo, mas a gente ama ele. Se a igreja acredita no ministério dele, a gente tem que investir. Ninguém luta sozinho as suas causas. Custa seminário, encontros, congressos, mentoreamento, livro, comentários, bíblias de estudo. Você quer ter uma visão bíblica, você tem que investir na sua liderança. Quantos nós estamos disponíveis para isso? Quanto nós estamos disponíveis? Lembrando, o templo antigo foi destruído não pela falta de cuidado com o prédio era bem cuidado, era todo parnamentado, cortina, cheia de detalhe, de romãs, de arcanjos, revestido de ouro, o prédio era lindo. O problema é que eles não cuidavam dos sacerdotes, eles não cuidavam dos levitas. Nunca foi o local, o espaço, o prédio, as estruturas. Gente que diz que ama a igreja, mas não cuida das pessoas. Gente que diz que ama a Deus, mas que não cuida das pessoas. Gente que consegue reparar porque tem uma lâmpada que não está funcionando. Ele consegue identificar, mas não consegue identificar uma viúva que chora na igreja, não consegue identificar uma necessidade do ministério pastoral, não consegue. Gente que está disposto, levanta a mão e diz sim para qualquer investimento de construção. Mas se for para aumentar R$1 para ajudar a ajuda de custo do pastor, do ministro, do missionário, ele questiona. Uma vez a gente foi fazer aqui, e nós vamos de novo, tá? Já estou anunciando. A gente vai fazer o reajuste das nossas ajudas de custo dos nossos missionários. Graças a Deus, a gente investe hoje em 7 famílias. Amém? No campo missionário. Humanamente falando é mixaria, a gente deveria dar muito mais, mas a gente investe em 7, e nós vamos fazer o reajuste agora em janeiro de todos eles em nome de Jesus, e vai entrar uma 8ª, porque a gente está aguardando aí a confirmação de mais um chamado para o campo missionário, e nós vamos enviar em nome de Jesus, e nós vamos sustentar em nome de Jesus, com ou sem o seu dinheiro, porque Deus que manda, Deus sustenta. Só que enquanto pastor dessa igreja, a pessoa vai ser sustentada pela igreja local. E as pessoas não cuidam desses detalhes. Passa mais uma aí. Eu pus o texto. Põe aí para a gente, Jeremias 7. Jeremias 7, a partir do versículo 4. O texto de Esdras diz que todo o povo se movimentou, mas que os sacerdotes e os levitas eram aqueles que supervisionavam, que tomavam conta, que davam a visão. Você acha que o cuidado... Gente, a hora avançou, eu nem vi, hein? Não confie em palavras falsas dizendo, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam
em palavras falsas que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal, seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado, e depois vêm, se põem diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome, e dizem: estamos salvos? Sim, só para continuar a praticar essas abominações? Vir na igreja não resolve não, irmão. Quantidade de culto que você vê não quer dizer nada. Quantidade de escola bíblica que você participa não quer dizer nada. Quantidade de reunião que você participa não quer dizer nada. É triste porque no texto aqui que nós acabamos de ler de Esdras, diz que os sacerdotes choraram pelo templo antigo. Nossa! Era tão bonito aquele templo antigo, e esse templo novo agora é tão pequenininho, é tão fraco. Eles choraram por isso que Jeremias relatou. Eles choraram por esse tipo de culto. Querido, nós precisamos reagir urgente. O amor ao Deus do templo é demonstrado principalmente no cuidado e no sustento dos seus ministros, dos órfãos e das viúvas. Os sacerdotes antigos choraram pelo templo antigo, mas não choraram pelos sacerdotes e pelos levitas quando esses abandonaram os seus ministérios. Para terminar, Neemias 11, versículo 10 e 11. Você quer investir na visão, você tem que investir na liderança da sua igreja, nos seus pastores, nos seus ministros. Você precisa limpar, colocar um óculosinho bem bacana, para que seja possível enxergar o todo. Neemias 11, versículo 10. Cadê? Será que é 11, Jesus? Passa mais um aí. Não, não é esse não. Vê Neemias 13. Então acho que é 13. Tem versículo 10 em 13? Tem? Capítulo, isso. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas, os cantores que faziam o serviço, tinham fugido, cada um para o seu campo. Cada um foi trabalhar na sua própria roça, porque as demais tribos não estavam cuidando dos seus respectivos sacerdotes e levitas. O templo até estava de pé nessa época, já tinha sido montado o templo, o segundo templo já tinha sido levantado, mas os sacerdotes e os levitas estavam descuidados, estavam passando fome, ao ponto de abandonarem os seus ministérios e voltarem ao seu campo. Querido, nós precisamos desses dois alicerces para que a igreja se desenvolva de maneira plena, entender que existe uma demanda espiritual, sim, jejum, oração, pregação da palavra de Deus, mas que exige também um cuidado humano. Se uma coisa está acontecendo e não a outra, alguma coisa tem de errado, porque Deus faz as coisas equilibradas. Não tem como a gente estar investindo numa coisa e não estar na outra. De novo, essa mensagem, talvez eu vá trazer ela em algum domingo, precisa ser uma mensagem para a igreja inteira, mas eu te convido a orar, eu te convido a ser multiplicador. Você que é adolescente, jovem, homem, mulher, você multiplicar, conversar com os demais membros, o que eu e você temos feito no que diz respeito ao cuidado da casa de Deus, no que diz respeito qual é o meu papel de protagonista, qual é o meu papel no cuidado com a vida dos ministros da casa de Deus, homens e mulheres, suas famílias, porque se eu e você não cuidarmos, os sacerdotes e os levitas vão abandonar, como já tem acontecido. Irmãos, eu estou dentro de seminário há 20 anos, eu sou professor de teologia há 20 anos, e alguns fenômenos a gente percebe nesse tempo. Um é o distanciamento da juventude do ministério. Lá numa das casas que eu dou aula, tem mais de 120 alunos. Você conta nos dedos e vai sobrar dedo para chuchu. Quantos alunos têm menos de 30 anos? É um público muito mais adulto. Gente acima dos 38, 40 anos. Gente que já vem cansada
para o ministério, que falta ânimo, disposição física mesmo, humana. Por que os jovens não mais se interessam para o ministério? Esse é o primeiro fenômeno. Segundo fenômeno, como os pastores têm terminado as suas carreiras também muito mais cedo. Pastores que com 55, 58 anos já estão se aposentando do ministério, numa fase que deveriam estar mais maduros, com mais sabedoria e poderiam multiplicar na vida de jovens, como Paulo faz com Tito, Timóteo, Tiquico, Onésimo, Filemão e tantos outros. Na fase adulta de Paulo ele multiplica. Os pastores saem de cena, não querem mais participar, porque não suportam mais os bastidores de igreja. Vamos orar por isso?